Olá, nós estamos aqui no Josué, né? Vamos ler mais de Deus, vamos aprender mais de Deus, porque só mesmo de Deus que nós devemos aprender, porque a glória, o louvor, a exaltação é somente para Deus. Aqui, igual eu falo sempre com vocês, quando a gente morre, a gente não volta mais para a vida. A vida é limitada, ela tem um limite. Pode ser que eu morra hoje, pode ser que alguma coisa aconteça diferente na minha vida hoje, que vai mudar todo o percurso da minha vida, e só quem sabe se isso é Deus. É Deus, só Ele que sabe o que vai acontecer. Ele sabe os nossos pensamentos, Ele sabe os nossos desejos, Ele sabe as nossas vontades, e Ele que faz todas as coisas. Então, só o louvor, a glória, a exaltação é somente para Ele, só para Ele. É claro, né? Sempre pedindo perdão pelos nossos pecados, sempre que a gente peca, às vezes toda hora. Toda hora a gente peca. Aí eu vou lá e peço perdão, me arrependo, peço perdão a Deus. Se eu estou fazendo isso, é da minha vontade, não é? Nem culpo Satanás. Eu falo assim, é da minha vontade, porque eu tenho o poder de falar sim ou não. Eu tenho o poder de dizer não. Eu tenho o poder de dizer sim. Então, se eu tenho esse poder, e se eu sei que Deus está vendo, e se eu sei que Deus está pensando, eu sei que Deus sabe que eu vou falar o que eu vou fazer, então, assim, eu não tenho temor de Deus. Ou tenho temor de Deus, aí quando acontece que eu falo alguma coisa, gente, eu fico com meu coração tão ruim que eu não consigo nem dormir. Quando eu vejo que eu magoei alguém, quando eu vejo que eu fiz alguma coisa contra alguém, eu fico tão triste que eu não consigo nem dormir. Eu fico pedindo perdão a Deus, perdão, Senhor, sabe? E eu tenho uma colega minha que ela mora em Vitória, ela fala comigo assim, Luciana, você tem uma mania muito assim estranha, você pede perdão o tempo todo para as pessoas. Tipo, você vai numa loja, você olha uma roupa, aí você não compra nada, você fala assim, perdão por qualquer coisa. Sabe por quê, gente? A gente sempre tem que pedir perdão. A gente sempre tem que olhar para dentro da gente e saber que a gente está errado. E porque, olha, não adianta depois de morto chorar no caixão da pessoa, não, porque a pessoa não escuta nada. Eu nunca morri para saber, mas acredito que não. Então, o morto não volta para a vida, nunca mais vai voltar. Então, vamos agora aprender mais de Deus, aprender como Deus é, gente. Como que você aprende? É lendo ali a Bíblia. E como você lê a Bíblia? Você não pega pedaços da Bíblia, você começa do começo, de página por página, do começo, para você aprender o que Deus é capaz de fazer. Nós estamos em Josué 10. Josué 10. Primeiro vem o Gênesis, depois vem Êxodo, depois vem Levítico, depois vem Números, depois Deuteronômio, depois Josué. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então tá, a ordem dos livros aqui, do Antigo Testamento, né? Que fala mais de Deus, fala mais como Deus agia com o povo que escolheu para ele. Qual que é o povo que Deus escolheu para ele? O povo de Jacó, descendência do sangue de Israel, sangue de Jacó, porque Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Deus não, o anjo, né? Perguntou para ele quando Jacó lutou com o anjo, aí ele ganhou do anjo, ao anjo falou assim, qual é o seu nome? Ele falou assim, Jacó. Não, daqui em diante seu nome não vai ser mais Jacó, seu nome vai ser Israel. Por que chama-se israelitas? Israel, que existe até hoje, israelitas em guerra. Por quê? Porque o povo de Israel, né? Deus jurou para Abraão, para Isaac e para Jacó que ia fazer a descendência deles ser tão enorme, tão grande, mas tão grande que nem nas areias do mar ia ser assim pareado com eles, porque eles não têm como contar. É a promessa de Deus. Então, quer dizer, nós estamos no livro de Josué. Josué ficou no lugar de Moisés quando Deus matou Moisés. Ah, Luciana, Deus matou Moisés? Deus falou, Moisés, você vai morrer porque você pecou, você não me santificou, você não me glorificou, você não me exaltou. Naquele dia da pedra lá, para sair água, você bateu na pedra, você não falou com a pedra, então você vai morrer, como Arão, seu irmão, morreu. Você vai morrer em cima você vai morrer em cima do monte, né? Assim como Arão morreu, você vai morrer. E você vai para os... Tanto que Deus enterrou Moisés. Deus enterrou Moisés. Deus enterrou Moisés, gente.
De que forma, Luciana? Não sei, que eu não estava lá, mas Deus enterrou Moisés. Vamos aí no capítulo 10, versículo 1. Josué. Assim que Adonisedeque, rei de Jerusalém, ouviu falar que Josué havia tomado a cidade de Ai e havia entregado a cidade de Ai à destruição, fazendo a cidade de Ai e ao rei de Ai, o mesmo que havia feito com o rei com a cidade de Jericó, e ao rei de Jericó, e que os habitantes de Gideão tinham feito paz com Israel e permaneciam entre eles, porque o pessoal de Gideão foi muito esperto. Eles enganaram Josué, eles enganaram o povo de Israel. Eles falaram que moravam muito longe, lembra do pão que eles pegaram, um pão seco, pegaram roupinha bem esfarrapada, só que eles moravam bem pertinho. E eles fizeram eles jurarem, tipo assim, quando eles juram, eles fazem o juramento, eles cumprem o juramento deles. Eles enganaram Josué. Versículo 2. Então, quando o quê? Quando havia entregado a destruição, fazendo a Adonisedeque, rei de Jerusalém, o rei de Jerusalém, versículo 2, ficou apavorado, porque Gibeão era uma cidade muito grande, gente, como uma das cidades reais. Era maior, a cidade de Gideão era maior do que a cidade de Ai, que foi destruída por Deus, que na verdade Josué ia na frente, porque ninguém via Deus, Deus que ia na frente, Deus que fazia, dava poder para os guerreiros. E todos os seus homens eram guerreiros. A cidade de Ai foi destruída, era maior do que a Adonisedeque. Então falou assim, o rei de Adonisedeque falou assim, meu Deus, se Josué, porque na verdade eles não estão vendo Deus, então acha que é o ser humano, né? Mas é Deus que fez, usou o ser humano, mas o poder é de Deus. Se destruiu aquela cidade fortificada, cheia de guerreiros, bem maior do que Adonisedeque, imagina nós que somos menores. Vão destruir a gente assim, no piscar de olhos. E o povo de Gideão já está com eles, já se misturaram com eles ali. Meu Deus, o que vai acontecer? Ficaram apavorados, com medo. Claro, até eu ficaria com medo. E, versículo 2. Então, o rei de Adonisedeque, que era rei de Jerusalém, ficou apavorado porque Gideão era uma cidade grande, como uma das cidades reais. Então, era Gibeão. Era maior do que Ai. E todos os seus homens eram guerreiros, a de Gibeão, que enganaram Josué, que negócio do pão. Lembra aí do vídeo antigo? Versículo 3. Por isso, Adonisedeque, rei de Jerusalém, mandou a seguinte mensagem a Oão, rei de Hebron, e a Pirão, rei de Jarmute, e a Jafia, que era rei de Laquis, e também mandou a mensagem para Debi, rei de Eglon. Versículo 4. Reis de Hebron, rei de Jarmute, rei de Laquis, rei de Eglon. Versículo 4. Venham ajudar-me, a mim, rei de Jerusalém, a atacar Gibeão, visto que Gibeão fez paz com Josué e com os israelitas. Versículo 5. Com isso, 5 reis dos amorreus, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon, se juntaram e com seus exércitos foram e acamparam para atacar Gibeão. Versículo 6. Os homens de Gibeão mandaram então dizer a Josué no acampamento onde eles estavam, chamado Gilgal. Nesse momento, Josué e os israelitas estavam no acampamento chamado Gilgal. Ó Josué, não abandone os seus escravos. Quem são os seus escravos? É Gibeão. Eles falaram que seriam escravos de Josué e do povo de Israel. Venha depressa, Josué, salve-nos nós de Gibeão e ajude-nos. Todos os reis dos amorreus da região montanhosa se uniram contra nós de Gibeão, porque nós nos unimos a vocês. Versículo 7. Assim Josué
partiu de Gilgal, aonde eles estavam acampados, com todos os homens de guerra que ele tinha, e os guerreiros valentes que ele tinha, povo de Israel. Versículo 8. Jeová disse então a Josué, Deus falou com Josué, Josué, não tenha medo deles, Josué, pois eu os entreguei a você. Nenhum deles poderá se manter firme contra você, porque eu estou com você, Josué. Eu, Deus, estou com você, Josué. Não tenha medo deles, pode ir. Versículo 9. Josué os atacou de surpresa. Atacou, gente, o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, Jarmute, Laquis e Eglon. Então Josué atacou. Josué atacou essas cidades aí, né? O rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Se juntaram e atacaram eles. Versículo 9. Josué os atacou de surpresa depois de ter marchado a noite toda. O que é marchado? Indo com o exército marchando desde onde eles estavam acampados, que chamava Gilgal. Versículo 10. Jeová os lançou, Deus os lançou em confusão diante de Israel. E Deus tem o poder de fazer confusão no meio do povo, tá? E este lhes causou uma grande matança em Gibeão, perseguindo-os na subida de Bet-Heron e matando-os por todo o caminho até Azeca e Maquetá. Versículo 11. Enquanto fugiam de Israel, do povo de Israel, estavam na cidade de Bet-Aron, Jeová lançou do céu grandes pedras. Versículo 11. O que Deus fez? Ele lançou grandes pedras de granizo sobre aquele povo, até Azeca. E eles morreram porque Deus lançou do céu aquele monte de pedra de granito horrorosa, terríveis, e matou o povo. Então Deus mata mesmo, Deus manda granito vir assim enorme para matar o povo quando Ele quer. Porque Deus é Deus, Deus ele faz o que Ele quer. De fato, mais pessoas morreram por causa do granizo do que pela espada dos israelitas. Então, está falando que Deus matou mais gente com os granizos do que com o povo que matou a espada, tipo facada, né? Espada, gente, sabe o que é espada, né? Versículo 12. No dia em que Jeová derrotou os amorreus, Deus derrotou os amorreus, diante dos olhos do povo israelita, Josué disse, ó Jeová, a Jeová diante de Israel. Josué falou com Deus perto do povo de Israel, que é o povo de Deus, que ele escolheu. Sol, fique parado sobre Gibeão, e lua, fique parado sobre o vale de Aijalon. Versículo 13. Assim, o sol ficou parado e a lua não se moveu até que a nação pôde se vingar dos seus inimigos. Isso não está escrito no livro de Jassar? O sol ficou parado no meio do céu, gente, e não teve pressa em se pôr durante cerca de um dia inteiro. Versículo 14. Nunca houve um dia igual àquele em que o sol ficou parado. Nem antes e nem depois, quando Deus escutou a voz de um homem, pois Jeová estava lutando por Israel, lutando por aquele tanto de povo que ele escolheu para agradar a ele, para louvar a ele, para engrandecer o nome dele, para glorificar o nome dele. E ele fez um juramento para Abraão, para Isaac e para Jacó, que ia, ajudar o povo. Versículo 15. Depois disso, Josué voltou ao acampamento que estava eles em Gilgal, juntou com todo o povo de Israel. Versículo 16. Enquanto isso, os 5 reis fugiram e se esconderam na caverna de Maquetá. Quais 5 reis, Luciana? Qual o nome desses reis? É o rei Adoni-Zedeque, que era o rei de Jerusalém, Uão, que era rei de Hebron, Pirão, que era rei de Jarmute, a Jafia, rei de Laquis, e Debi, rei de Eglon. Esses 5 reis, eles aí, se esconderam na caverna de Maquetá.
Versículo 17. Então foi dito a Josué: Josué, sabe aqueles 5 reis? Eles foram encontrados escondidos na caverna de Maquetá, tá? Qual rei? Quais os 5 reis? Adonisedeque, que era rei de Jerusalém, rei de Hebron, o rei de Hebron, Apirão, o rei de Jarmute, que era Jafia, rei de Laquis, e o Debi, rei de Eglon. Esses 5 reis estavam escondidos na caverna. Versículo 18. Portanto, Josué disse: rolem grandes pedras à entrada da caverna onde estão escondidos e coloquem homens ali para vigiá-los. Versículo 19. Mas o restante de vocês não deve parar. Mas o restante de vocês não deve parar. Persigam seus inimigos e golpeiem pelas retaguarda. Não os deixe entrar na cidade deles, pois Jeová seu Deus os entregou nas suas mãos. É Deus que tem poder. Ele está fazendo isso, está fazendo confusão, faz a pessoa ficar mais lenta. Deus faz o que ele quer. Versículo 20. Josué e os israelitas lhes causaram uma grande matança, a ponto de eliminar todos eles, com exceção de alguns sobreviventes que escaparam e entraram nas cidades fortificadas. Versículo 21. Então todo o povo de Israel retornou são e salvo a Josué, no acampamento em Maquedá, e ninguém ousou dizer uma palavra contra os israelitas. Versículo 22. Josué disse então: abram a entrada da caverna e tragam para fora os 5 reis que quiseram nos atacar e nos matar. Versículo 23. Assim, eles tiraram estes 5 reis da caverna: o rei de Jerusalém, o rei de Hebron, o rei de Jarmute, o rei de Laquis e o rei de Eglon. Versículo 24. Quando levaram esses reis a Josué, ele convocou todos os homens de Israel e disse aos comandantes dos homens de guerra que haviam ido com ele: aproximem-se, aproximem-se, coloque os pés sobre a nuca desses reis. Nossa, mandou os guerreiros colocar os pés sobre a nuca dos reis. Assim, ó. Coloca os pés sobre a nuca desses reis, desses 5 reis. Aí, coloca agora. E então eles se aproximaram e colocaram os pés sobre a nuca dos 5 reis. Versículo 25. Josué disse então: não tenha medo, não fiquem apavorados. Sejam corajosos e fortes, pois isso é o que Deus fará a todos os seus inimigos, contra quem vocês lutarem. Versículo 26. Então Josué os golpeou, os 5 reis, e os matou. Deve ter degolado, né? Tirar a cabeça deles. Porque falou assim, manda eles ficarem aí e coloca os pés em cima da nuca deles. Dos 5 reis. E Josué golpeou, matou eles, matou. Golpeou eles, deve ter matado, tirado a cabeça deles, gente, só pode. E assim, olha aqui, ó, Josué disse então: não tenha medo com o povo de Israel, o povo que estava com os pés na nuca do povo aí, dos 5 reis que estava contra o povo de Israel. Sejam corajosos, sejam fortes, Josué falou, pois isso é o que Deus faz a todos os inimigos de Israel, contra quem vocês lutarem. Versículo 26. Então Josué golpeou os 5 reis e os matou, e os pendurou em 5 madeiros, e eles ficaram pendurados nos madeiros até o fim da tarde. Versículo 27. Ao pôr do sol, Josué deu a ordem que aqueles 5 reis fossem retirados dos madeiros. O que é madeiro, Luciana? É igual Jesus Cristo foi pendurado no madeiro? Daquele mesmo jeito. E jogados na caverna em que tinham se escondido de Maquetá, a caverna de Maquedá. Depois, grandes pedras foram colocadas na entrada da caverna de Maquedá, e eles permaneceram, os 5 reis mortos, lá até hoje. Até hoje? Hoje? Não sei. Até não sei quando escreveram aqui. Versículo 28. Naquele dia, Josué tomou Maquedá e golpeou com a espada, matando, entregando seu rei e todos que havia nela a destruição.
sem deixar nenhum sobrevivente. Morreu todo mundo, matou todo mundo. E Deus falou, mata mesmo. Eu estou na frente de vocês para vocês matarem. O mesmo que havia feito com Jericó, com o rei de Jericó. Versículo 29. Então Josué foi de Maguedá a Líbina, junto com todo Israel, e lutou contra Líbina. Versículo 30. Jeová também entregou aquela cidade e o rei dela nas mãos de Israel, e eles golpearam com a espada, matando tanto aquele pessoal daquela cidade, como a todos que haviam dentro da cidade, sem deixar nenhum sobrevivente da cidade. Matou todo mundo. É a ordem de Deus. Assim fizeram com o seu rei o mesmo que havia feito com o rei de Jericó. Versículo 31. A seguir, Josué foi de Líbina a Laquis, junto com todo Israel, e acampou em Laquis e lutou contra o povo de Laquis. Versículo 32. Deus entregou Laquis nas mãos de Israel, e eles a tomaram no segundo dia, e golpearam com a espada tanto, as pessoas de Laquis, como a todos que haviam dentro de Laquis, assim como havia feito a Líbina. Versículo 33. Orão, rei de Gezé, subiu então para ajudar Laquis, mas Josué golpeou Orão e todo o povo de Gezer, que era o rei de Orão, até não restar nenhum sobrevivente. Matou todo mundo com a ordem de Deus. Versículo 34. Então Josué foi de Laquis a Eglon, junto com todo o povo de Israel, e acampou ali e lutou contra Laquis. Versículo 35. A Eglon. Eles a tomaram, Eglon, naquele dia, e golpearam, mataram com a espada. Naquele dia entregaram todos que haviam nessa cidade à destruição, assim como havia feito em Laquis. Tudo, gente, é com consentimento de Deus, tá? Tudo com consentimento de Deus. Vocês matam, eles não me agradam, então vocês matam, pode matar, que eu estou na frente de vocês, pode guerrear que vocês vão ganhar, pode matar todos eles, porque eles cultuam outros deuses a não ser Deus, Pai de Jesus. Versículo 36. Josué foi então de Eglon a Hebron, junto com todo Israel, e lutou contra ela. Versículo 37. Eles a tomaram Eglon e a golpearam com a espada, tanto o rei de Eglon como os seus povoados e a todos que havia dentro da Eglon, sem deixar nenhum sobrevivente. Assim como havia feito Eglon, assim ele entregou todos que havia nela à destruição. Hebron. Versículo 38. Por fim, Josué foi a Debir. Não tem aqueles 5 reis? Eles foram na cidade desses 5 reis. Isso. Para matar todo mundo que estava lá, para tomar as terras deles. Versículo 39. Ele tomou tanto a ela como ao seu rei e a todos os seus povoados, e os golpearam com a espada, entregando todos que havia nela à destruição, sem deixar nenhum sobrevivente. Ele fez a Debir e ao seu rei, assim como havia feito a Hebron, a Líbina e seu rei. Versículo 40. Josué conquistou toda a terra e a região montanhosa, o Neguebe, a Cefalá, e as encostas também, e todos os seus reis, sem deixar nenhum sobrevivente. Tudo que respirava naquelas terras, ele entregou à destruição, matou tudo. Assim como Jeová, o Deus de Israel, havia dado a ordem para Josué fazer. Versículo 41. Josué os conquistou desde Cádiz Barneia até Gaza e toda a terra de Gósen e até Gibeão. Versículo 42. Josué capturou todos esses reis e sua terra numa só campanha militar, porque Deus, Jeová, o Deus de Israel, quem estava lutando por Israel. Versículo 43. Então Josué voltou ao acampamento aonde o povo de Israel estava, o lugar chamava Gilgal, junto com todo Israel. Você viu que Deus que entregou, Deus que lutava, Deus que dava força, Deus que fazia com que as pessoas ficassem assim, meio que perturbadas, Deus que fazia com que eles ganhassem a guerra e matassem todo mundo e pegassem aquelas terras para eles.